Minha diretoria, polêmicas vazias sobre Premier League, Leeds United, Rafinha e etc. Mas vamos comentar aqui porque, de certa forma, esse é o tipo da polêmica que eu acho até engraçado, né? Ser cancelado por um motivo desse chega a ser divertido, né? Os cancelamentos normalmente são por coisas muito mais graves, né? Que inventam a seu respeito e tal. Mas essa daí ficou até divertida. Vamos lá. Bom, quando o Rafinha foi convocado para a seleção brasileira, eu disse aqui, em todos os lugares que eu digo alguma coisa, eu disse o seguinte: cara, o Rafinha é uma surpresa. Inclusive a capa dos grandes sites eram todos: Tite surpreende e o Rafinha é convocado. Rafinha é a surpresa da seleção. O que valida aquilo que eu estou dizendo. O Rafinha não era um jogador pedido, né, clamorosamente por imprensa e torcida. Ah, mas o Joãozinho pedia. Querido, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que, no geral, né, se eu disser aqui, ninguém é a favor do estupro, você vai encontrar Joãozinho, Pedrinho e Maria que são a favor do estupro. Né? Então, qualquer coisa que você disser, você está generalizando, mas tem uma galera que pensa diferente. Não havia nenhum clamor popular pela convocação do Rafinha. O que não quer dizer que ninguém goste do Rafinha. Quer dizer apenas que o Rafinha não era um jogador que, midiaticamente, estava despontando aos olhos de todos, sugerindo que esse jogador estivesse na seleção brasileira. Isso não estava acontecendo. Né? Tinha um cara ou outro no meio de 210 milhões de pessoas que discutem seleção brasileira todo santo dia, né? Falando que, mas tem um menino lá no Leeds e tal. O Leeds United terminou o campeonato inglês do ano passado na 10ª posição. O Leeds United não é um time midiático internacionalmente. Ele é um time inglês, mas fora da Inglaterra, no Japão as pessoas não assistem o Leeds United. No Brasil ninguém discute no bar o que aconteceu ontem no jogo do Leeds United. Os números, nesse momento o Leeds United é o 17º colocado do campeonato inglês. Ele estaria, se fossem 4 rebaixados, ele estaria na zona de rebaixamento. Inclusive, o Newcastle que está atrás dele tem 7 jogos. Se ganhar esse jogo, ele passa o Leeds United e joga o Leeds United para a zona de rebaixamento. Eu não preciso ser muito didático para explicar o óbvio. O óbvio é que o Leeds United não é um protagonista no campeonato inglês. Isso é um fato, isso não é uma opinião. O Leeds United ele é um figurante no campeonato inglês. Você dizer para mim assim, Rica, muita gente acompanha a Premier League? Não é muita, é pouca. Mas uma galera acompanha. Por que é pouca? Porque os números de audiência da televisão a cabo têm isso como um dado. Eu não posso brigar com um dado. O dado diz lá que a ESPN, por exemplo, em audiência média, ela é a 34ª emissora da TV paga, com 0,06 de média de audiência. Isso não pode chegar pra mim e falar assim, Rica, todo mundo assiste a Premier League. Mentira! A quantidade de pessoas que assistem NBA, Premier League, cara, se o número de pessoas que assistem Fórmula 1 é reduzido, nós estamos falando de 5, 6 pontos numa televisão Bandeirantes. Sabe o que significa uma audiência de, vamos supor que no dia de um jogo do Newcastle, do Manchester City contra o Leeds United, que vão assistir por causa do Manchester City, vai estar dando, puta que eu pariu, 0,7. Irmão, não é muita gente que assiste. É um nicho. E esse nicho tá online. Porque o cara que assiste um campeonato inglês, esse cara tem disponibilidade, esse cara tem conhecimento de futebol internacional, ele tem tempo para isso, esse cara tem internet, esse cara tem Twitter, esse cara tem TV a cabo. Então ele tá numa bolha onde essas pessoas todas, assim, quando um jogo da NBA, se você entrar no Twitter, você tem a sensação que o Brasil está assistindo a NBA. E não tá. Tá dando 0,7 pontos. E o programa da Luciana Gimenez está dando 3, e não é muito. Entendeu? A discrepância é brutal entre um número de televisão, um jogo de televisão, e um jogo do campeonato inglês. Então não é que ninguém assiste. Assiste. Só que ninguém acompanha, a minha frase foi, ninguém acompanha regularmente o Leeds United. E o que eu estou dizendo é absolutamente justo. Né? São raríssimas as pessoas. Vai pensar. Uma pessoa, puto, o cara no Brasil torce pro Leeds ao ponto de acompanhar todos os jogos do Leeds. Cara, se você assistiu o campeonato inglês, vamos supor que você assista o campeonato inglês freneticamente. Irmão, quando terminar o ano, tu viu o Leeds United jogar 5, 6 vezes. Então você vê todos os jogos da Premier League pra você ver o Leeds United jogar 12, 10 vezes. O número de vezes que vai passar aqui e tal. Não é o comum. Agora vai passar um pouco mais porque tem o Rafinha, mas não é o comum. De onde é que o Rafinha é muito conhecido por vários brasileiros e vários desses jovens adolescentes que ficaram me xingando aí? O FIFA. Porque quando você começa a jogar o Ultimate do FIFA, o dinheiro que dá era pra contratar o Rafinha, irmão. Eu contratei o Rafinha várias vezes, porque ele era rápido e jogava do lado direito, e eu ia lá conseguia contratar ele porque o valor era alto, o valor era baixo. Então, quando você diz que ninguém acompanha o campeonato, o Leeds United, primeiro eu não estou falando que ninguém acompanha a Premier League. Segundo, é de extremo oportunismo, mau caratismo e babaquice, perfis de Premier League e tal, dizendo assim, olha, o Rick está dizendo que ninguém acompanha a Premier League. Querido,
Deixa de ser mau caráter, né? Pelo amor de Deus, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que ninguém acompanha regularmente o time do Leeds United. E não acompanha. Simples. Porque quase ninguém acompanha. Se o quase fizer tanta diferença para vocês, ninguém acompanha o Wolverhampton, o West Ham. É uma parada que, meu irmão, quando você acompanha um time de fora, né, as pessoas em número aceitável que acompanham, em número representativo, é o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City. São esses times, o Manchester United, são os times de ponta. O Leeds não é esse time. Então você vê o Rafinha jogar uma vez ou outra. O que não significa que para você seja uma clara realidade que você e que as pessoas todas sejam capazes de falar, não, veja bem, o Rafinha joga dessa maneira, eu tenho acompanhado todos os jogos do Rafinha. Mentira! Você viu o Rafinha jogar uma vez ou outra. E é evidente, você olhou e falou, pô, esse moleque é bom pra caralho. Senão o Tite também não tinha chamado. Agora, tudo isso se gerou porque eu fiz um elogio ao Tite. Porque eu disse que era mérito do Tite chamar um jogador que não havia apelo popular e midiático por ele, e não tinha ninguém da imprensa pedindo pelo cara. Agora vem um monte de jornalista e fala, não, todo jornalista esportivo tem que acompanhar o Leeds United. Sim, vocês acompanham e não pediram o Rafinha na seleção, por quê então? Então vocês não conhecem futebol? Porque eu, pelo menos, tive a humildade de chegar aqui e falar, gente, desculpa, campeonato ucraniano eu não tô vendo, eu não tô vendo o Shakhtar jogar, eu não tô vendo, né, a Lazio jogar, eu vejo aqui, eu vejo o Inter e Milan quando dá, eu vejo um campeonato português quando tem Sporting, Benfica e Porto, eu vejo o Premier League quando joga ali um Manchester City, um Manchester United, um jogo maior eu assisto. Os jogos menores eu não assisto porque eu priorizo aquilo que as pessoas querem discutir aqui segunda-feira, que são os campeonatos nacionais. A minha prioridade é essa. Né? Todo respeito aos outros, eu não vou assistir Real Madrid e Málaga se estiver jogando Vasco e Curitiba. Eu vou ver Vasco e Curitiba, meu trabalho é esse. Eu não tenho como assistir os dois, então eu tenho que optar, eu vou assistir o Vasco. Essa é a minha opção. Agora, transformar numa aberração o fato que eu estou constatando e te mostrando números como eu mostrei no Twitter, de audiência, de que não há uma massa acompanhando um campeonato inglês ou qualquer campeonato estrangeiro, não há. É um pequeno grupo de pessoas que acompanham NBA, NFL, assim, é um pequeno grupo. É representativo? É, mas assim, é muito pequeno. E dentro do pequeno, tem que buscar o Leeds. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não falei que o Rafinha não joga nada, eu não falei que o Rafinha não tinha que ser convocado, eu falei, pô, cara, eu não conheço. Pra você convocar um jogador que joga no Leeds United, que é um time pequeno, que ninguém tá pedindo pelo cara, esse cara, ou realmente o Tite teve uma visão do caralho, né? Ou então tem alguma coisa errada, porque tá todo mundo aqui perguntando, no dia da convocação ficou todo mundo, quem é o Rafinha? Ah, não, Rica, não é todo mundo, tinham 15 pessoas. Não, gente, isso é figura de linguagem, pelo amor de Deus. De maneira geral, o que se acompanha são os grandes times da Europa. E o Leeds não é o caso. Então, que do caralho que o Tite teve a visão de ver no Rafinha um jogador talentosíssimo, dá essa oportunidade para ele antes dele ir para um time grande, ou até agora, fatalmente, o preço dele ficou uma pica, né? Jogou na seleção e bem. E que bom que o Tite fez isso. Né? Então, a minha crítica, o meu comentário foi um elogio à convocação do Tite. E rapidamente, através dos pivetes alucinados que não aceitam que o futebol existe há 100 anos e não há 2, ficaram dizendo que não, o Rica está dizendo que ninguém acompanha o campeonato inglês. Não disse isso. O Rica está comparando o campeonato ucraniano ao Premier League. Não disse isso. O Rica está comparando o Leeds United ao campeonato ucraniano. Disse que, assim como ninguém acompanha direito o campeonato ucraniano porque ele é ruim e não tem time grande, ninguém acompanha direito o Shakhtar porque ele é sozinho onde ele joga, o Leeds deve ser a 8ª ou 9ª atração do campeonato inglês. Então não há pessoas em grande escala que acompanhem regularmente, que é o que eu coloquei na minha frase, o Leeds United. O que não significa que você não conheça o Rafinha. Só significa que você não pode chegar aqui e me dar uma aula de Rafinha, né? Porque se vocês tivessem realmente essa quantidade de pessoas, tanto na mídia quanto em torcedor, o Rafinha estava sendo citado para a seleção, ó, e não estava. Quando o Tite chamou é que todo mundo foi ver quem era. Então não confunda meia dúzia de pessoas com uma massa ou com uma grande maioria. A enorme maioria não acompanha o Leeds, não acompanha sequer a Premier League. Quando acompanha jogo grande. E sim, se surpreendeu com um garoto que entrou na seleção brasileira. E que do caralho que ele foi uma surpresa positiva. Torço demais por ele. Só tentem não deturpar os fatos, os números, meramente para defender algo que você goste. Você pode gostar. Eu amo Fórmula 1. Eu jamais vou chegar aqui e falar assim, gente, todo mundo no Brasil vê Fórmula 1. Eu sei que não é verdade. E eu não preciso mentir para defender aquilo que eu gosto.